Bom dia, sejam muito bem-vindos ao meu doutor. Você já sentiu dores nas costas, no joelho ou nos ombros depois de uma caminhada? Ou um dia de trabalho ou mesmo sem motivo aparente? Essas dores podem ser um sinal de que o seu corpo está precisando de mais força muscular para proteger as articulações. No programa de hoje, vamos falar sobre como o fortalecimento muscular pode fazer toda a diferença na prevenção e no tratamento de lesões. Para isso, conversamos com o Dr. Pedro Ribeiro, cirurgião ortopedista e especialista em medicina degenerativa do esporte. Dr. Pedro. Olá, tudo bem aqui? Tudo bem? Bom dia. Seja muito bem-vindo ao nosso programa e vamos discutir essas questões que tanto afetam e preocupam a população. Muito obrigado. Bom dia. Dr. Pedro, é um prazer tê-lo aqui conosco e espero que esse programa seja esclarecedor para que todos que nos assistem, né? Pedro, iniciando a nossa conversa, o que é fortalecimento muscular e como ele deve ocorrer? Bem, obrigado, a oportunidade de estar aqui presente, obrigado pelo convite. O fortalecimento muscular, a gente tem que explicar ele de algumas formas para que a pessoa possa entender como fazer e da forma correta. É importante a gente entender que o fortalecimento muscular, ele tem muito a ver hoje, não com volume, Quando a gente falava em fortalecimento muscular, todo paciente que chega no consultório, às vezes ele vem pensando em volume, aqueles pacientes, aqueles halterofilistas, Cheio de músculo. Muito músculo, mas na verdade não é isso que a gente quer. Hoje, quando a gente fala em fortalecimento muscular, a gente pensa muito mais em tônus muscular, resistência muscular durante o movimento. Então, esse fortalecimento ele deve ser feito de uma forma orientada. O paciente tem que entender que as articulações, elas não têm um encaixe. Então, as grandes articulações como joelho, ombro, quadril, coluna, elas não têm aquele encaixe que fazem um pivô, então elas são instáveis de certa forma. A gente precisa dos ligamentos, tendões, que geram aquela estabilidade inicial, porém a musculatura ao redor disso é que faz essa estabilidade secundária. Então, quando a gente vai realizar uma atividade, seja ela rotacional ou uma atividade de corrida, a musculatura ela faz esse balanço das articulações e a gente precisa desse tônus para que essa articulação esteja cada vez menos instável. A instabilidade ela é muito prejudicial para a articulação. Faz com que a gente tenha um desgaste das estruturas primárias e, secundariamente falando, desgaste da cartilagem, que hoje em dia é o que a gente mais tenta preservar. A preservação da cartilagem articular é o nosso grande foco hoje, porque o paciente tende a desenvolver artrose naturalmente. Durante a vida, a gente exerce várias atividades e a artrose é uma condição que todo ser humano que subsiste vai ter. Perfeito. Esses exercícios para fortalecimento muscular devem ser feitos no dia a dia, para prevenção, e não só para o tratamento, né? Exatamente. Porque a gente, quando ouve falar em fortalecimento muscular, é quando já está lesionado. Exato. Então tem que fazer os exercícios para evitar a lesão. Exato. Da lesão. Primariamente, a gente sempre fala, hoje o exercício, o fortalecimento muscular, ele é muito importante na prevenção. Eu vim até conversando com alguns colegas esses dias que a gente precisa hoje trabalhar essa prevenção, As doenças crônicas degenerativas, como a hipertensão, ela vem há muitos anos, a gente vem trabalhando isso. E agora a gente virou um pouco esse lado para realmente a parte muscular, para o fortalecimento. E a intensidade desses movimentos? Porque quando o pessoal quer ganhar massa muscular, aquele aspecto de halterofilista, para impressionar aquela história toda, então a intensidade pode inclusive levar a lesão. Aqueles exercícios sem muita intensidade beneficiam? Bem, a gente tem que dividir, o treinamento de alto rendimento, ele é muito característico nesses atletas que tendem a se lesionar mais. Então a gente tem que achar um meio termo disso, Eu não preciso e nem quero que o meu paciente do dia a dia esteja sempre no limite. A gente sempre tenta entender que os treinos eles devem ocorrer, o descanso é muito importante, então o paciente precisa dar tempo para esse corpo se adaptar e se regenerar, digamos assim, e a intensidade ela deve ser sempre estabelecida ali junto com o educador físico. Então eu falo muito de equipe multidisciplinar, eu preciso que a gente integre, Esse paciente precisa ser integrado de uma forma. Então eu preciso do educador físico e a gente tem que individualizar. Cada paciente a gente vai conseguir... Então, não é só intensidade, é frequência também. Frequência, intensidade... Frequência ajuda a recuperação,
Isso. A frequência ela é importante porque o músculo ele precisa de estímulos, de certa forma, não uma vez. Não adianta você fazer o exercício todo um dia só. Eu preciso desse estímulo diário para que o músculo possa ter a atividade dele. Então, de certa forma, ele se lesiona, né, quando a gente faz uma lesão fisiológica, e depois esse músculo tende a se regenerar, ele tende a se reconstruir. Então é isso. Esse espaço entre uma sessão e outra, é um dia, ou diariamente? Geralmente a gente divide esses treinos em 3 etapas, né? Então a gente precisa ir, vamos dizer que de 48 a 72 horas para que esse músculo possa realmente sofrer aquele estímulo novamente, né? Fica mais saudável. A cada assim. 2 dias, pelo menos, né? A cada 2 dias. Se não puder ser diariamente, mas pelo menos 3 a 4 vezes por semana. Isso. Você vai fazer aí 4 vezes por semana, você vai conseguir ter um repouso razoável para essa musculatura. E o grande problema do fortalecimento muscular é no idoso. O idoso já tem uma série de limitações, né? Sim. Já tem artrose, já tem dificuldade de caminhar, tem alterações na coluna e tal. Como é que ele faz para conseguir isso? Bem, apesar dessas limitações, né, Pedro? O que acontece? O idoso é um paciente que a gente trata, né? É o mais individualizado possível. Eu acho que todos os pacientes a gente individualiza. Medicina não é uma receita de bolo, né? Então a gente tem que individualizar isso. E o idoso é aquele que a gente tem que dar mais atenção. Então o paciente, quando vai no nosso consultório, a gente sempre, primeiro, vê quais são as limitações desse paciente. Se ele tem uma artrose, né, no joelho, uma artrose no quadril, a gente precisa limitar alguns movimentos. Só que esse paciente é o que a gente mais precisa que faça atividade física. A gente sabe que a sarcopenia fisiológica, ela acontece, existe isso, a gente perde em média aí dos 30 anos em diante, a gente perde 1%, pode chegar até 2%, né, de massa muscular, fisiologicamente falando. Então, a musculação e esse paciente idoso, ele vai ter necessidade de fazer isso para que a gente possa reverter esse processo. E às vezes a gente consegue até ganho de massa. Então, hoje os estudos são inúmeros, então a gente tem todos os estudos de nível 1, então isso é uma realidade, não é mais assim, não adianta mais eu chegar para o meu paciente e falar, olha, tá com artrose, fique em casa, não faça mais nada. Então se eu fizer isso, eu acelero essa sarcopenia e diminuo a instabilidade da articulação. E a imobilidade aumenta mais ainda, né? Aumenta mais ainda, né? A gente tem mais instabilidade, com a mais instabilidade, mais sarcopenia e mais lesão da cartilagem. Então aquela imagem do idoso fica quietinho na cadeira, no sofá e tal, não é bom, né? Ele tem que estar caminhando, tem que estar fazendo atividade física para evitar exatamente a sarcopenia, que é a perda muscular. Isso hoje a gente trabalha muito a cabeça do idoso, né? Porque ainda existe uma geração um pouco mais antiga que tinha isso. Olha, o doutor disse que eu não posso mais fazer nada, que agora eu tenho que ficar quieto o dia inteiro. E aí a gente sabe que quando isso acontece, o processo degenerativo dele aumenta muito mais. E a principal causa de óbito no idoso é a queda, né? Exato. Como é que faz para prevenir isso? Então, eu costumo dizer, primeiro, a atividade física, o tônus muscular no idoso, ele vai te dar ali uma questão de que o paciente ele vai ter mais autonomia. Então, o paciente consegue fazer as atividades de vida diária dele, ele consegue realizar as atividades, isso melhora a qualidade física e mental do idoso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é essa autonomia, ela vai gerar com que esse idoso tenha menos risco de queda. Uma das grandes causas de mortalidade no idoso. Conseguir levantar da cama, da cadeira, né, sem ajuda, sem estar ali segurando algum objeto, né? E o principal, em momentos que ele precisa da estabilidade, né? Porque às vezes a queda ou ele escorrega, ou ele levanta ali no banheiro e acaba. Então, nesses momentos é que esse fortalecimento muscular, esse tônus muscular vai ajudar ele a evitar essas quedas e evitar as fraturas do quadril, que são a mortalidade grande do idoso são as fraturas do quadril. Uma questão interessante é no obeso. O obeso, dependendo da gravidade, ele perde o centro gravitacional, né? Como é que ele faz também para recuperar isso? Bem, a gente sabe que a sobrecarga, né? Então, existem 2 formas de você manter a sua articulação saudável. Fazer o exercício físico e não ganhar peso. Isso aí hoje é que a gente já tem, isso é uma verdade. Então, quando esse processo de perda de peso ele é tão importante para recuperar isso, igual você falou, para o paciente ter a propriocepção, né? A gente fala em propriocepção porque ele acaba perdendo. Quando você tem uma musculatura muito fraca, você perde um pouco a propriocepção. Resgatando isso, o paciente consegue ter uma autonomia maior. Até nesse caso das obesidades mórbidas, né? O paciente consegue se equilibrar de uma forma melhor. Volta a ter o controle do equilíbrio, né? E quais são as principais lesões, tanto no adulto quanto no
Eu divido sempre em dois grupos, né? Então eu falo que o adulto em idade esportiva, de máxima, que eu chamo assim, é aquele adulto que faz uma atividade, ele tem mais lesões tendíneas, né? Lesões de entorse, né? O nosso futebol, né? Nosso querido futebol gera muitos entorses, lesões ligamentares, joelho, tornozelo, quadril, né? E o idoso é aquele paciente que já tem artrose, ele tem uma autonomia às vezes um pouco diminuída e aí ele tem as quedas, né? Então a gente tem as quedas, as fraturas geralmente elas são mais frequentes, porque o idoso ele tende a ter já um desgaste articular muito grande. Ele faz algumas lesões articulares, mas assim, as quedas realmente elas são as que a gente mais tenta prevenir nessa faixa etária. Perfeito. E quando a lesão está instalada, o reforço da musculatura é fundamental para a recuperação, né? Sim. Recuperação da lesão e para evitar também lesões futuras. Sim, eu falo muito do meu caso, que sou cirurgião de joelho, né? E a gente tenta hoje cada vez dar mais tempo a esse paciente sem ter que submeter a uma artroplastia ou outro tipo de procedimento definitivo. Esse paciente precisa sim desse fortalecimento, porque a gente tem visto que os pacientes que vêm, que encaram realmente o programa, que fazem o fortalecimento, melhoram a dor, diminuem a inflamação articular pela estabilidade maior e conseguem se manter mais, digamos que com autonomia melhor e o dia a dia deles corre melhor. Uma coisa que a gente observa é que quando o cidadão tem uma lesão crônica, ele tem o entendimento que esses exercícios de fortalecimento muscular agravam. Isso é verdade? Esse é o grande mito, né, do consultório. Doutor, eu já estou muito ruim, se eu fizer exercício vai piorar. E é o que a gente tenta reverter, né, conversar com o paciente. O exercício ele vai ser gradual, o exercício ele vai ser estimulado de acordo com a necessidade do paciente e com a possibilidade nesse caso. O exercício, hoje em dia a gente sabe que ele libera tanto na parte de hormônios ali como melhora o sono, melhora a saúde mental, então assim, o exercício ele é estimulado, então não é que agrave. É claro que individualizando, o paciente que tem uma artrose grave no joelho, eu não vou colocar ele para correr, mas eu vou colocar ele para fazer um fortalecimento controlado com o educador físico, um fortalecimento onde ele tenha baixo risco de lesão. Isso ajuda muito esse tipo de paciente. E sempre em academia ou em casa você pode sozinho fazer suas atividades ou tem que ter um treinamento para isso? Porque a academia nem todo idoso, realmente, nem no próprio adulto tem condições de ter acesso por falta de tempo e até por falta de condições financeiras. Sim. Como é que a gente consegue educá-los para que não precise, aqueles que não podem e que não precisam ir à academia, fazer em casa? Hoje em casa a gente tem, com a mídia digital aí, a gente tem vários programas que você tem fácil acesso, porém é interessante a gente falar que a gente precisa de um período de conscientização. Eu costumo ver muita lesão quando o paciente quer começar a fazer atividade física de uma certa forma sozinho, então a gente acaba desenvolvendo lesões. Então, o ideal seria que a gente tenha a ajuda aí do educador físico inicialmente, até ele ter uma maturidade muscular importante para que ele possa continuar fazendo os exercícios. E que tenha um conhecimento de como fazer, né? Exato. O primeiro treinamento e depois pode ficar realizar esses exercícios em casa, né? Sim. Mas tem que ter a orientação inicial. A orientação inicial ela é muito importante para evitar a lesão. Nesses casos, a autolesão é frequente? Acontece muito. Hoje em dia, com o aumento dessa mídia digital, do acesso, né, alguns pacientes tentam ali fazer esse exercício de uma certa forma. Na frente da televisão ali, tentando imitar tal e se lesiona. E aí você pega um professor lá que já tem uma maturidade muscular grande, já tem uma amplitude de movimento muito grande, o paciente às vezes vai tentar fazer e acaba se lesionando. Bem, chegamos ao final do nosso primeiro bloco. Fica aí, não saia que o Dr. Pedro vai continuar conversando com a gente e falando de um assunto tão importante quanto isso. Até logo. Bem, estamos de volta e nesse bloco vamos falar mais sobre inovações na medicina regenerativa e o cuidado multidisciplinar e as formas de tratamento, não é, Pedro? Sim. Bem, falando em tratamento, tem sido utilizado técnicas como infiltrações com ácido hialurônico, terapias por onda de choque. Como esses recursos podem ajudar pacientes com tendinite crônica, artrose e outras doenças? Bem, primeiro, a infiltração é um procedimento, né? Então você pode infiltrar qualquer coisa em qualquer articulação do corpo. A gente conhece muito a infiltração como aquele procedimento do jogador de futebol antigamente, né? Eu lembro do caso icônico do Maradona, naquela Copa, estava muito ruim de joelho, e aí se infiltrava grandes quantidades de corticoide na articulação para que pudesse ter essa articulação desinflamasse e o jogador pudesse jogar ali
né, aquelas partidas importantes. Hoje em dia o corticoide ele é muito menos usado, a gente tenta usar o mínimo possível, é claro que em alguns casos, alguns idosos, a gente ainda usa, mas assim, o mínimo possível, porque a gente tem tratado esses pacientes com substâncias do nosso corpo. Então, estudos mostram que o nosso corpo ele tem substâncias anti-inflamatórias, que se trabalhadas da forma correta, a gente pode retirar, seja do sangue, seja da medula óssea, seja da própria gordura, e pode reinfiltrar isso no joelho, no quadril, na coluna. Então, a infiltração é isso. As ondas de choque são outros procedimentos. É uma terapia criada na Olimpíada de Atlanta. Ela choque, nesse caso, não é um choque elétrico. É um choque é como se fosse um choque mecânico. Esse choque mecânico a gente usa muito nas tendinites crônicas. Então, a onda de choque ela é muito boa para isso. Tendinite patelar, aquele esporão do calcâneo que todo mundo fala, né? A fascite plantar, tendinites calcárias do ombro. Então, é um outro tipo de tratamento. Mas a gente junta, hoje eu costumo falar muito nos meus protocolos, né? Eu gosto muito dessa palavra protocolo, porque eu consigo trazer o paciente para próximo e eu consigo elaborar esses protocolos, utilizando infiltrações, individualiza ali o paciente, né? Utilizando infiltrações, bloqueios guiados, hoje a gente faz muito isso. Então o ultrassom hoje costumo dizer que é o estetoscópio do ortopedista, é o ultrassom. A gente usa muito ultrassom, todos os meus procedimentos eu faço com ultrassom. Para ver a lesão ali, exato, e a gente melhora... O diagnóstico, né? A gente diagnostica, eu costumo dizer, a gente diagnostica, trata de uma forma mais eficaz e menos risco. Então a gente consegue fugir do que a gente não quer acertar e acertar bem aonde a gente quer. O ultrassom hoje ele é fundamental nesse nosso tratamento, né? E as infiltrações hoje a gente faz muito, utiliza a base dela, é o ácido hialurônico, né? Que a gente vem conversando muito. É uma substância muito bem-vinda no nosso tratamento, porque o ácido hialurônico é uma molécula presente no corpo, né? Ele está presente no líquido sinovial das articulações. O que a gente faz é um aumento desse ácido hialurônico. Então, o ácido hialurônico ele não trata a dor diretamente, né? A gente faz uma aplicação, vai fazer essa viscosuplementação, a gente vai aumentar a viscosidade da articulação. Então, nos pacientes que têm uma artrose, a gente sabe que tem um contato do osso com osso, que a gente costuma falar assim. Então, esse aumento dessa viscosidade vai fazer o atrito diminuir. O atrito diminuindo, diminui a inflamação. Então, indiretamente, diminui a dor e trata a inflamação. E esse hábito que você acostumou e tal, qualquer dorzinha, vamos ali fazer uma infiltração de corticoide. O que é que você recomenda disso? Isso é cultural, né? Sim. O corticoide, ele tem ele tinha antigamente, né, era muita facilidade de se fazer, porque ele é barato, né? E aí o paciente começou a sentir dor. Tem um ganho imediato. Imediato. Assim, eu costumo dizer que hoje as pessoas ainda fazem muito intramuscular, né? Tá com dor ali, já vai lá e toma lá um corticoide intramuscular. Isso parece mágica, né? Ele melhora muito rápido. Só que é óbvio que o corticoide na articulação, ele tem as suas... Né, ele, de certa forma, ele é tóxico para a cartilagem. A longo prazo. Isso, claro que é feito uma vez, o paciente sair daquela crise ainda vai, mas a longo prazo ele tem um efeito ruim para a articulação, para a cartilagem, digamos assim. Ele é tóxico. A gente falou aqui de alguns procedimentos invasivos e tal, mas não falou de tratamento cirúrgico. E como é que é o tratamento cirúrgico nesses casos? Quando é que você vai optar por tratamento cirúrgico e não por infiltração ou por onda de choques? Então, a gente divide em dois grandes grupos. Paciente jovem, atleta de alto rendimento, é aquele paciente que não pode parar, né? Então, o paciente, por exemplo, eu como cirurgião de joelho, lesão de ligamento cruzado anterior, lesão de menisco, é aquele paciente que a gente avalia e a gente sabe que ele não pode parar. Eu preciso tratar ele de uma forma artroscópica. Hoje é tudo por vídeo, procedimentos minimamente invasivos. Rapidamente esse paciente vai se recuperar, alta no mesmo dia. Esse é o paciente que a gente opta por cirurgia. No segundo grupo, a gente tem o paciente com artrose grave. Então, aquele paciente que tem uma artrose grave, já limitante, que a gente vê que já tem desvio angular, é um paciente que a gente não tem, às vezes, como segurar com infiltrações, né? Apesar da gente ter melhorado muito esse protocolo hoje, esse paciente a gente opta, às vezes, por realmente fazer artroplastia. Mas lembrando que eu sempre, até nesses pacientes com desvios angulares, esses pacientes que realmente têm uma artrose muito grave, hoje a gente tenta fazer um protocolo nele, porque é visto cada vez mais que ele tem uma melhora. Então, às vezes a gente consegue postergar essa prótese 1, 2, 3 anos. Isso faz uma diferença, porque a prótese é o tratamento definitivo, mas é uma cirurgia muito invasiva, é uma cirurgia maior, e o paciente precisa ter um teto cirúrgico para que a gente possa fazer esse procedimento com segurança, né?
que é que dificulta às vezes. O paciente mais idoso, às vezes tem outras comorbidades. Às vezes não, na maioria das vezes tem outras comorbidades. Ele tem outras partes da saúde dele que às vezes incapacitam ele fazer. Então a gente tem tentado jogar isso, né, com todos os pacientes para tentar individualizar o tratamento de cada um. E além disso tem um tratamento multidisciplinar, né? Então quais são os outros profissionais que estão envolvidos nesse tratamento, nessa recuperação? Essa parte fundamental, né? Hoje o multidisciplinar a gente fala fisioterapeuta que vai nos ajudar na reabilitação, nutricionistas que vai ajudar a gente, né? Vamos ajudar a esse paciente manter a questão do peso corporal, faz muita diferença nas articulações. Educador físico, fundamental, né? Eu costumo dizer que eu faço muito relatório, o paciente sai. Não é que eu queira, às vezes assim, a gente até mal interpretado, mas eu boto o que eu preciso que ele faça e o que ele não faz. E o educador físico, né, quando de uma certa forma entende isso, é muito bom, porque ele manda também um relatório. Só interrompendo um pouquinho, quando você fala de fisioterapeuta, a gente já sabe o que é. Quando fala da nutricionista e tal, mas educador físico. Quem é esse cidadão, o que é que ele faz? Educador físico é o professor da academia, né? Então é o professor, é o personal trainer hoje que a gente tem, mas eu digo que a maioria das pessoas não conseguem, né, ter um personal trainer para si só. E a formação aí é em educação física. Né? O educador físico é aquele professor da academia mesmo, que está ali e que vai te orientar, né? Ele é a pessoa indicada para orientar o exercício, a amplitude, ele vai estar com você ali. A gente manda ele vai receber um relatório seu com algumas especificações e em cima disso ele monta o treino para aquele aluno, é isso? Isso. Ele monta o treino, né, da formação dele, ele é formado para isso, e o que ele vai usar ali das minhas informações é alguma restrição de amplitude, alguma restrição de movimento, e cada patologia, né, cada doença articular, ela tem ali a sua restrição. Então o que a gente tenta é fazer essa integração, não que ele vai seguir a minha orientação, ele vai fazer o treino, né, ele faz o treino, só que a gente bota ali algumas limitações, da mesma forma que ele também me manda informações importantes. Esse paciente tem uma melhora da musculatura do quadríceps, da coxa, da perna, e a gente consegue integrar isso. Então essa parte é importante, porque quando a gente integra, o paciente ganha com isso tudo. Essa interação entre o ortopedista, entre o médico assistente, o educador físico, o fisioterapeuta é fundamental. Fundamental. A gente esqueceu de um também, o nutricionista, né? O nutricionista. Que ajuda muito a gente também, né, nessa parte. E, geralmente você trabalha em equipe ou o paciente tem o seu nutricionista tal, e consegue fazer contato? Como é que é isso? O ideal é ter uma equipe, né? Isso. Hoje, como a gente faz muito procedimento cirúrgico, a gente tem uma equipe de fisioterapeutas. Nas minhas clínicas a gente tem isso. Nas minhas clínicas eu tenho um centro de reabilitação. Então é importante porque o paciente fica próximo de mim. Nem sempre a gente consegue fazer esse acompanhamento na nossa clínica, mas a gente tem sim uma equipe, né, já uma rede aí de pessoas que a gente tem esse encaminhamento. Mas é óbvio que a comunicação hoje está muito fácil, né? Telefone eu disponibilizo sempre, então eu sempre gosto de conversar com essa equipe, por mais que você não conheça, mas é bom às vezes você sempre manter isso para conversar com a equipe. Para o êxito do tratamento. Sim. Né? E com relação à medicina do esporte, como é que esses conceitos se aplicam na medicina do esporte, no paciente jovem, no paciente idoso? A medicina do esporte, inicialmente, ela é mais voltada, né, para aquele paciente de alto rendimento, né, aquele paciente que as lesões do esporte. Porém, a gente sabe e agradece, né, que a atividade física tem sido realmente algo muito crescente. Então, a gente aplica isso também de uma forma específica para o pessoal do dia a dia. Você ali, que a gente faz a nossa atividade física. E, assim, medicina do esporte não é só para atleta de alto rendimento hoje. Não é só para o atleta profissional. Não, a gente aplica essas técnicas para todos. É óbvio que a gente difere um pouquinho ali, mas a medicina do esporte hoje trabalha toda a população. A gente tenta abarcar, né, toda essa população para que a gente possa ter esse benefício realmente do esporte. E a gente já está chegando no final do nosso segundo bloco, mas uma coisa que a gente gostaria de deixar bem claro, até para quem está nos assistindo, é o momento do início do fortalecimento muscular. Né? Tem algum momento na vida que... A gente sabe que o idoso, né, a incidência da sarcopenia é fisiológica. Sim. Mas quando o adulto jovem ou adulto já ali próximo chega ali 50, 60 anos, deve começar. Tem um ponto assim que, a partir de tal idade é recomendável, antes não tem necessidade, até porque é jovem, está sempre em atividade física, está sempre em movimento, não tem essa perda de força muscular, de massa muscular.
Eu costumo dizer que, eu falo hoje até para os pacientes, né? A gente tem uma epidemia de telas, né? Eu vejo minhas crianças, eu tenho meus filhos, e as crianças estão cada vez se movimentando menos, né? Então, essa epidemia de telas, essa facilidade do toque, ela faz com que a gente se movimente menos. Então, eu estimulo, eu sempre falo, olha, a criança já deve ser estimulada a praticar atividade física. Claro que a atividade física recreativa na escola, né? O esporte escolar, porque o hábito da atividade física, ele deve vir desde criança. Então, aquele paciente que já se movimenta, a tendência, se ele tem um ciclo de atividade física, é que ele mantenha. E aí a gente vai conseguir cada vez mais diminuir. Agora, eu tenho também muitos casos, o idoso que nunca se movimentou, chegou com 60 anos, olha, eu quero começar. Posso começar? Na verdade, eu sempre falo, você deve, né? Não é que você pode, você deve. Então, claro, sempre orientado, sempre feito da forma correta, diagnosticado as lesões, excluir às vezes ali alguma coisa que pode machucar, mas começar o quanto antes. Eu acho que hoje não existe mais motivo para a gente tirar a atividade física do dia a dia. Ela tem que ser algo usual e algo que todos devemos fazer. É evitar o sedentarismo em qualquer idade. Hoje está frequente na criança, né, no adolescente, porque é muita tela, muito celular, mano. Não é verdade? Verdade. Bem, Pedro, chegamos ao final do nosso programa e gostaríamos que você disponibilizasse seu endereço, seu consultório, suas redes sociais, para quem nos assiste poder lhe encontrar. Sim. Eu tenho uma rede social, um Instagram. Lá no Instagram a gente tem lá na bio, tem a central nossa com a nossa secretária, que faz essa marcação toda individualizada. O Instagram é dr.pedroribeiro.ortopedia. dr.pedroribeiro.ortopedia. Eu também, lá você vai conseguir, né? A gente tem atendimentos na Asa Sul, a gente tem atendimentos em Itaguatinga, eu tenho uma clínica em Itaguatinga, a gente tem atendimentos também, a gente tem um hospital ali no Valparaíso, a gente faz algum trabalho bom ali também, tem os nossos centros de reabilitações na Asa Sul também, e a gente está aqui, todos os hospitais grandes da Asa Sul, né? Sírio-Libanês, Hospital DAI, a gente é onde tem mais esse trabalho, e a gente faz esse trabalho tanto da forma conservadora nas clínicas, com os procedimentos, e o trabalho cirúrgico também nesses hospitais. Mas a gente opera toda a rede de Brasília aqui. Bem, obrigado mais uma vez por participar do nosso programa e obrigado a você que nos assiste e até o próximo domingo no Canal 6 TV Brasília, às 13 horas. Até lá!